capítulo 14, verso 25. Está escrito assim. Agora vamos ler o versículo, o capítulo todo. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: e se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhes uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora, nós vamos voltar para aqui, vamos voltar para cá. Mateus, na verdade era para nós ter lido Mateus primeiro, mas não tem problema não, vamos lá. Mateus capítulo 22, leia aí, depois nós voltamos para Lucas. Versículo 1, Mateus capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1, amém? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Feche os olhos agora, já você volta para Lucas. Olhe comigo mais uma vez. Senhor, graças te damos, porque é diante da tua palavra que estamos, e é dela que esperamos aqui, de nada, mais nada. Nada está acima das Escrituras. Hoje celebramos, meu Deus, 504 anos da grande reforma protestante, que o pilar foi as Escrituras. Pela fé o homem abriu os olhos, e ali o Senhor trouxe luz. Assim queremos que os nossos olhos sejam abertos aqui também. Luz seja emanada nesse lugar, glória seja dada a Ti, e nós sejamos, diante da ministração, mais parecidos com o Seu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje comemoramos 504 anos da grande reforma protestante. Nós não podemos deixar de ressaltar isso aqui, né? Nós somos protestantes e reformados. Não vou pregar isso aqui porque preguei recente. Preguei recente sobre o que é ser um cristão reformado. Então por isso que eu não vou pregar, mas devemos lembrar. Foi há 504 anos que Deus levantou Martinho Lutero e fez aquela estrondosa, maravilhosa obra que nós conhecemos. Volte para Lucas agora. Volte para Lucas.
Bendito seja o nosso Deus e Cristo Jesus seja glorificado e louvado em nossos corações essa noite. Seja Ele esperado, desejado, crido e amado, anseiado com toda a nossa alma, até que Ele venha e depois permaneça conosco eternamente. Amados, pela misericórdia de Deus, Deus decidiu salvar pecadores como nós. Glória a Deus. Pequeninos, Deus também me salvou e me deu um grande serviço de pregar o Evangelho, pela sua graça maravilhosa. E hoje, amados, eu tenho declarações sobre Cristo Jesus, pois eu peço a atenção de todos, a atenção reforçada, não porque sou alguma coisa, pelo contrário, mas porque, de forma simplificada, vamos precisar pensar, refletir, sondar em nossos corações a palavra de Deus. Que nossa fé venha pelo nosso ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, hoje, como está escrito em Romanos 10:17. Agora, eu peço a vocês que descansem os corações, inclinem os seus ouvidos para ver se o que eu tenho hoje é mesmo da parte de Deus. Se realmente é, temos uma tarefa a fazer, pois o Senhor falou com você. Se eu expor corretamente o nosso texto, que Deus me ajude. Veja, amados, eu preguei esse texto aqui quinta-feira. Quinta-feira eu preguei essa mesma passagem aqui. E eu vou pregar ela novamente agora, no domingo. Mas eu vou enfatizar o texto de uma maneira diferente. Veja, talvez na quinta-feira, eu não sei, mas alguns podem ter ficado perguntando assim: mas por que o pastor abriu Lucas, capítulo 14, versículo 25, e depois leu Mateus, capítulo 22? Primeiro, no início, não é? Que, na verdade, se você observar, é duas passagens bem parecidas. Hoje, eu vou ser mais enfático, mostrando que essas duas passagens, eu vou se esforçar, com a misericórdia de Deus, por isso eu pedi a Ele que Ele me ajude, para ser mais enfático, de modo, para mostrar que essas duas passagens se casam, tem tudo a ver uma com a outra, para que fique bem claro isso, já que eu quero mostrar algo que eu não sei se você observou na quinta-feira, ou leu. Veja bem, Lucas também contou a parábola das bodas. E por incrível que pareça, diga qual é a passagem que vem logo após de Jesus contar a parábola das bodas, aqui em Lucas. Será melhor que nós leia. Então, vamos ler. Lucas capítulo 14, versículo 15. Leia 14, 15, leia comigo aqui. A mesma parábola. E agora vamos entender o porquê que essas passagens casam. Lucas, leia comigo. Capítulo 14, versículo 15. Ora, aqui está a parábola da grande ceia. A única diferença é a mesma parábola aqui. A única diferença é que Lucas contou ela de uma forma diferente. Não enfatizou, não aprofundou tanto. E já Mateus tanto enfatizou quanto aprofundou. Mas é a mesma parábola que nós acabamos de ler agora, só que de uma forma diferente. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comeu o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos à hora da ceia. Enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, está vendo? Porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escuçar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo logo. Rogo-te que me tenhas por escuçado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escuçado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhes
disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que de nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja, a primeira parábola é a parábola do convite. Eu li aqui, que na quinta eu não acabei não lendo, para vocês verem como essas passagens casam, como tem a ver uma com a outra. E logo após é que Jesus fala acerca do versículo 25. Veja, a primeira parábola é a parábola das bodas, do convite da pregação. Eu não sei se você observou aqui, por isso que eu pedi sua atenção, para nós entendamos o texto, a hermenêutica e a exegese, porque que Jesus, logo após falar da parábola das bodas, falou sobre a abnegação do ministério dele. Veja, a primeira parábola aqui da ceia é uma parábola que gira em torno do chamado a vir para a presença de Deus. Aqui é o convite através da pregação do evangelho para todos os pecadores. Você observou que o rei mandou o quê? Chamar todo tipo de pecadores. Saiam na rua, vão, chame todo tipo de pecadores e tragam aqui os que creem no Filho de Deus e entrarem nas bodas para fazerem parte da festa celestial e serem salvas. Veja, logo Jesus mostrou aqui nessa parábola que os que forem até essa festa, alguns entraram, outros rejeitaram. Quem entrasse por essa festa tinha proposto para eles perdão dos seus pecados. Aqueles que se chegarem até a igreja, até a comunhão dos santos, e ouvirem a palavra de Deus para serem limpos. Mas veja que o chamado da pregação do evangelho, que chama pecadores para vir à igreja e ouvir Deus, não anula a doutrina mais importante do evangelho. Eu quero que vocês notem isso. Veja, a primeira parábola aqui que vocês leram comigo agora é Jesus chamando você. Pronto, você não veio, você faz parte dessa parábola aqui. Esses homens que saíram aqui foi homens como eu e você, homens que outrora nos evangelizaram, homens que foram enviados. Vai, saia beco, vieras, encha a minha casa. Com quê? Com que mensagem? A mensagem do evangelho. Uns deram desculpa, como até hoje alguém dá desculpa, não vem. Como vocês viram aqui, teve alguns que disseram: não, eu casei, outro eu comprei 5 juntas de boi, e não vieram. É aqueles que dão desculpa e não vêm. Mas alguns vieram. E observe que no versículo 22 ele diz assim: ainda há lugar. Ou seja, se ainda há lugar, é porque já tinha pessoas lá. Muitas pessoas vieram ao chamado, como você veio, está aqui hoje, recebeu o chamado, esse chamado aqui, para fazer parte das bodas. O que é que a igreja espera aqui? Novos céus e nova terra. Qual é a espera mais maravilhosa da igreja? Um dia ceiar com Deus nos novos céus e na nova terra. Amém? Amém. É isso que nós esperamos? Diga um amém. Amém. Pronto, a igreja espera por isso. Não tem nenhuma esperança mais do que essa. E qual foi o convite aqui? Era para que o convite? Para ceiar com quem? Para ceiar com Deus. Então veja, cumprir-se a primeira parte e continua se cumprindo. Vai, chama todo tipo de pecadores, becos, vielas, chama todos. Uns rejeitaram, judeus e gentios, faz parte dessa parábola aqui. Gentios nós, entramos para casa, entramos para a comunhão dos santos, não foi? Você aceitou o convite? Você aceitou a pregação do evangelho? Você está aqui hoje através da fé? Você ouviu a mensagem e a mensagem lhe segurou? Hoje você faz parte da comunhão dos santos, não é? Através do envio desses mensageiros. Todavia, porém, Jesus vai nos ensinar algo aqui que é maravilhoso. Veja bem, ele foi, mandou pessoas irem pregar, dizerem a elas que se elas se arrependerem e virem, tem salvação, tem vida, tem novos céus, tem nova terra, tem ceia junto com Deus. Mas presta atenção que a doutrina do evangelho que chama
Isso aqui, irmãos, é tão importante você entender, porque isso aqui está anulando a maioria das mensagens que está sendo pregada hoje. Praticamente eu posso dizer que eu observei isso mais de uma forma enfática hoje. Parece que na quinta-feira os meus olhos não tinham abrido ainda para isso que eu vou dizer aqui agora. Jesus não contou essas parábolas aqui depois por acaso. Não é por acaso que depois o versículo 25 foi escrito. É a continuação da parábola. E veja, a parábola, a primeira, é o chamado do evangelho aos pecadores. Mas como assim, pastor? Vinde a mim todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É aquele chamado que ele te chama da forma que você está, sujo, imundo, em pecado, da forma que você está, defeituoso. Esse é o chamado aqui. Presta atenção que lá em Mateus a Bíblia diz que entrou bons e ruins. É a mesma parábola. Lá em Mateus é enfático em dizer que entraram para dentro das bodas bons e ruins. Significa que ele chamou as pessoas das formas que está. Não tinha na porta lá. Para entrar, não tinha nada dizendo assim, você já tem que entrar mudado. Não, para entrar não. Ele chamou, é o chamado aqui. Como ele chamou você, como chamou a mim, como chamou todos para virem da forma que está. Seja sujo, pecando, maribundo. Ele disse, venha, é o chamado aqui. Mas há algo muito importante que Jesus tinha que pregar aqui. Jesus tinha que falar sobre isso aqui logo após, para que não ficasse algo meio que faltando aqui, ou dasse uma imagem que qualquer tipo de pessoa, de qualquer forma, pode ir até os céus. E isso aqui nos mostra, o versículo 25 nos ensina que o evangelho que chama pecadores a vir à igreja e ouvir a Deus, não anula a doutrina mais importante do evangelho de Cristo. Para quem quer seguir ele, a abnegação e renúncia. Veja que Jesus é específico. Logo depois de uma parábola, que pessoas convidadas ao entrar, e que ele ensina, venha, o evangelho salva você, perdoa você, e lhe dá um lugar sobre a mesa do reino de Deus. Mas, todavia, venha como está. Esse é o primeiro chamado do evangelho. Glórias a Deus. Esse é o primeiro chamado do evangelho. E é o primeiro chamado da parábola. É interessante você entender isso aqui. É interessante você entender o porquê que Jesus, depois de contar a parábola, entra com uma mensagem tão dura quanto a do versículo 25. Veja, ele chama as pessoas a virem. Ele chama as pessoas a entrarem. O primeiro chamado do evangelho. Olhe para cá, eu preciso da sua atenção. Mas agora que chegou e aceitou o convite, é com nós aqui, irmãos. Se tem uma parábola aqui que está falando diretamente conosco, é essa. Você aceitou o convite, você entrou, você veio, você está aqui agora, você faz parte do contexto dessa palavra. Eu quero que você entenda isso. Você aceitou o chamado e entrou para fazer parte da festa das bodas. É isso ou não é que você está esperando aqui? É isso que nós estamos esperando aqui. A grande ceia do Senhor Jesus. Você aceitou. Agora que você aceitou o convite de estar na presença de Deus, ouvindo Deus na comunhão dos santos aqui agora, então aí vem o segundo chamado do evangelho. Depois que você chegou, o segundo chamado agora é: não fiques como você estás. Glória a Deus. Venha como estás. Mas qual é o segundo chamado agora? Não fique como você estás. Pastor, isso é tremendo. Onde é que está isso? Versículo 25. Irmão, não, fala sério. Não é algo magnífico, não é algo tremendo que Jesus fez aqui? Chamou, mas depois que as pessoas entrou e que a Bíblia diz que a casa estava cheia, qual é a doutrina de Jesus agora?
Depois que ele ficou sabendo que o salão estava cheio e que ainda tinha mais gente, ele disse: vai buscar mais gente, sai por beco, viela, vai, diga o que entre como está. Mas quando eles entram dentro da casa, vem agora o segundo chamado: não fique como você está. Agora, qual é o segundo chamado? Negue-se a sua própria vontade. Abnegação. A abnegação é o segundo chamado para você do Santo Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, escute uma coisa. E por incrível que pareça, Jesus está explicando àqueles que aceitaram o convite da primeira parábola, como eles devem agora se comportar. Agora, depois que aceitou o convite aqui, o versículo 25 em diante, veja o que a Bíblia vai dizer. E alguns rejeitaram, mas outros vieram, de modo que a Bíblia diz que ainda há lugar. Escute, você veio, entrou, a casa ficou cheia, o chamado foi feito, você chegou. Depois que Jesus viu que a casa ficou cheia, o que é que ele prega agora? Vamos ler o versículo 25. Todos, grandes multidões o acompanhava. Olha a doutrina agora, depois que a casa está cheia. E ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Glória a Deus. Meu Deus, isso é tremendo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Glória a Deus nas alturas, glórias ao Pai, pelo que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui hoje. Todos nós entramos. Glória a Deus. Só que depois que você entra, tem uma doutrina para dentro da casa. Você está fora. Enquanto você está fora, não tem doutrina para você. Quando você diz sim ao convite, quando você levanta a mão positivamente e entra para dentro da casa, aí Jesus agora diz a você como proceder agora. A casa ficou cheia. Vamos ler aqui comigo. Vamos ler a casa cheia e depois vamos ver a doutrina de Jesus para aqueles que entraram na casa. Você, vamos lá, leia comigo aqui, capítulo 14, versículo de número 21. Vamos ler, todos nós. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres e aleijados e os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Obrigado. Você viu? A casa ficou cheia. Depois que a casa ficou cheia, a doutrina é a doutrina que muitas igrejas estão por aí. Venha como está, fique como está, morra como está e acorde no inferno. É a doutrina de muitas igrejas por aí. Não é pecado você chamar as pessoas como elas estão. É bíblico. Está aqui. É bíblico. É bíblico você convidar as pessoas a virem como elas estão. É pecado você dizerem a elas que elas devem permanecer como elas chegaram. Você estará contradizendo uma verdade bíblica. Veja, depois que a casa ficou cheia, qual é a mensagem de Jesus? A casa está cheia. Agora, qual é a mensagem de Jesus para a casa cheia? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, Glória a Deus. sua mãe, sua mulher, filhos e irmãos, meu Deus, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Glória a Deus. Irmãos, isso é tremendo para nós.
ser impactante. A ideia de aborrecer aqui é amar mais. Estava lá Pedro, era casado, tinha nora ou sogra, tinha esposa e tinha filhos. Mateus era casado, tinha mulher, provavelmente tinha filhos. André, tinha alguns ali que era casado. Tinha a multidão ali, tinha muita coisa. Jesus disse assim: olha, agora que vocês entraram, agora Pedro, você aceitou o convite. Pedro foi um dos que aceitou. João, eles fazem parte, eles aceitaram. Agora vocês da multidão aí, que entraram para dentro da casa, a casa está cheia. Vocês que estão aqui, enchendo esse lugar, a casa está cheia. Agora, tem uma palavra direta do trono de Deus para nós. Você não pode amar mais seus filhos, esposa, marido, irmãs, mãe, pai, seja quem for, do que a Deus. Você chegou, agora chegou. Você não pode inventar desculpa farrapada, botar desculpa em filhos, em esposa, seja o que for, para que isso atrapalhe. Agora, escute, irmão, isso é tremendo. Essa palavra é tremenda para nós. É algo estupendo, magnífico. Jesus mostrando para nós o que Ele quer de nós, depois que nós entramos para dentro da casa e ela ficou cheia. Glória a Deus. Agora Ele está dizendo para as pessoas que estão lá: vocês decidiram vir. Agora não coloca desculpa em filho para não poder me servir. Não coloca desculpa em esposa, mãe, marido, pai, para poder me servir. Não, nada pode ser empecilho ou desculpa. Por quê? Porque a partir de agora que você aceitar o convite, eu sou e tenho que ser a prioridade da vida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Você entende isso? Não tem desculpa. Vocês aceitaram, uns foram embora, tudo bem, foram embora. Mas quem entrou agora, quem entrou tem compromisso comigo agora. E essa é a minha doutrina. Não pode amar mais filhos, mais pai, mais esposa, colocar como prioridade, colocar esposo como prioridade, colocar filhos como prioridade, e deixar de me buscar, deixar de me adorar, de me dar a glória que é devida, o tempo que é devido. Nada pode roubar o tempo que é meu de você. Nada. A partir de agora, eu sou a prioridade. Ame seu filho, ame a sua esposa, ame o seu pai, ame a sua mãe. Não mais do que eu. Glória a Deus. Não. Vocês não podem amar nada a mais ou acima do que a mim. Eu agora quem sou a prioridade, a primeira pessoa, a primeira busca, a ânsia de vocês. Eu. Glória a Deus. Irmãos, isso é incrível. Isso é incrível. Ele está nos dizendo agora como nós proceder dentro da casa. Agora ele diz para mim e para você, e até, não é só filhos, pai, mãe, esposa, você tem que amar menos até a sua própria vida. Glória a Deus. Jesus pegou agora numa ferida tão grande, porque você se ama, você é a pessoa que mais se ama é você mesmo. Todo mundo se ama, não tem para onde correr, e não é pecado isso. Agora, se você se amar ao ponto de se amar mais do que a Cristo, nesse ponto de você fazer as suas vontades e não a de Deus, se tornou pecado. O primeiro amor que você aponta é para você mesmo. Todo mundo se ama, se olha no espelho, quer ficar bem, quer cuidar, porque você se ama. Aí Jesus, sabendo disso, tem amores de si mesmo exagerados ao ponto, porque se ama, faz tudo que esse corpinho quer, fala tudo que a boquinha quer, pega ali tudo que a mão quer, anda ali todos os lugares que os pés quer. Então Jesus diz assim: você vai ter que me amar até mais do que você mesmo. Glória a Deus. Até mais do que você mesmo. Isso enfatiza a ideia de você vai ter que abnegar a própria vontade. Vai ter que haver uma abnegação da sua própria vontade. Glória a Deus. Agora, tudo mudou.
Para ficar claro isso, o que é que Jesus faz agora? O que é que Jesus agora nos mostra? Ele faz o seguinte, versículo 28. Olha que inteligência de Jesus. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Escute bem. Uns foram embora. Tudo bem, eles foram embora. Os que entraram, o chamado veio. Mas agora, vocês têm que analisar aonde vocês estão. Calcular. O que significa esse cálculo? Vocês devem analisar o contexto geral. Quem sou eu? A pessoa santa que está diante de você. A quem você está seguindo? Você deve analisar antes de aceitar o convite como você aceitou. Vocês deviam calcular, analisar que agora não seria mais a vontade de vocês a prioridade nas suas vidas. Glória a Deus. Que agora a coisa muda. Por isso que Jesus conta isso aqui. Ele continua dizendo assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar. Jesus está dizendo assim aqui, escute, você que veio e de repente, depois da dureza da palavra, da doutrina da abnegação, você se sinta constrangido e queira voltar. Ou quando chegar, não viva de acordo com a doutrina e as pessoas, de repente você desista, pula o barco. E quando a Bíblia diz aqui que as pessoas vendo começam a zombar, é exatamente, as pessoas começaram a pisar no sal. As pessoas começaram a dizer assim: não era crente? Não estava firme na igreja? É isso que Jesus está dizendo. Quando ele manda calcular, é exatamente essa ideia. De quando você vem, você tem que lembrar, viver agora uma vida de santidade. Não é nada fácil, mas é uma obrigação nossa. E se você não fazer isso, e achar a doutrina muito dura, muito difícil de se seguir, e pular o barco, Jesus está dizendo assim: você devia ter calculado antes. Porque dessa forma vão dizer: começou como assim? Entrou para a fé, aceitou Jesus, levantou a mão, andou como crente, mas depois pulou o barco. É isso aqui que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz assim: ó, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a dispensa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Esse homem começou na fé. Jesus está falando da caminhada aqui agora. Jesus está dizendo: a doutrina é árdua, mas salva, cura, liberta e leva para o céu. Se alguns não podem resistir a essa doutrina, mas devia ter calculado antes. É isso que Jesus está dizendo. Você devia imaginar que estar na minha presença não é estar no mundo. Estar na minha presença não é estar na presença do diabo. Estar na minha presença não é estar na sujeira do mundo. Estar na minha presença é andar na minha presença como eu ordeno. Você devia calcular isso, que está na minha presença totalmente diferente de tudo aquilo que vocês viveram lá fora antes de entrarem na casa. Glória a Deus. Agora que entraram na casa, começou. Agora vocês têm que acabar. Agora tem que ir a fundo. Porque alguém pode dizer de vocês: olha lá, começou e não pôde acabar. E a pergunta, irmãos, que fica para nós é: até quando não vai haver arrependimento e mudança de vida, de caráter, atitude nesse coração? Ei, amado, você entrou, você chegou, você está aqui, você aceitou o convite, as bodas foi anunciada a você. Você escuta direto que um novo céu e uma nova terra nos espera para aqueles que vivem de acordo com a doutrina. Você escuta direto: Jesus te chamou para te salvar.
não para te condenar, mas a partir do momento que você entrou, eu estou respeitando 100% o texto que eu estou pregando. A partir do momento que você entra, Jesus diz para você: não viva mais para você, não viva mais para o mundo, não viva mais para o pecado, mas ao contrário disso, renuncie a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Você entende isso? Você chegou aqui, é conosco, é para mim que estou pregando, é para você que está ouvindo. Nós entramos, graças a Deus, fomos chamados, graças a Deus. É por isso que já em Mateus, o final, como é que está escrito o final? Muitos chamados, poucos. Rapaz, não podia ser melhor o final. À luz disso aqui, de Lucas 25, nós entendemos exatamente porque muitos chamados foram chamados, a casa encheu, mas nem todos quis andar na doutrina da renúncia diante de Deus. É por isso que Mateus diz lá que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para sentar à mesa de Deus naquele dia lá. Porque quando entraram, continuaram da mesma forma lá dentro. Foram chamados, mas não escolhidos lá dentro para sentar na mesa. Amados, até quando não vai haver arrependimento e mudança de vida? Eu acabei até esquecendo de dizer o tema da mensagem, não foi, irmãos? O tema da mensagem de hoje, dessa noite, é até quando o seu pecado vai ficar escondido diante de Deus. Quer dizer, diante dos homens, desculpa, de Deus não. Até quando o seu pecado vai ficar escondido? Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que alguns dizem, toda igreja tem joio e tem trigo, eu sei disso, mas eu creio que uma igreja toda salva, porque para Deus nada é impossível. Sabe por que eu prego isso aqui para você? Porque não existe outra forma de você consertar. Você precisa consertar sua vida com Deus hoje. Você não sabe até quando você vai viver. Você precisa hoje ouvir Jesus. Você entrou na casa, você aceitou o convite, e depois que alguém entra na casa e aceita o convite, tem uma doutrina para ele. E eu, como mensageiro de Cristo, vim pregar essa doutrina. Glória a Deus. E a doutrina é abnegação. Amor superior acima de tudo a Cristo. A doutrina é: deixe esse pecado. Até quando não vai haver arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude? Glória a Deus. Até quando, irmãos? Nós precisamos entender isso. Até quando vai continuar com esse caráter, com esse coração, que é uma caixa de embrulhos pecaminosos, de sentimentos pecaminosos, de ações pecaminosas? Até quando esses pecados vão serem alimentados na sua vida, praticados sem nenhum temor e tremor diante de Deus? Você precisa ouvir Jesus. Você entrou na casa, você preencheu a casa, você pode ainda sentar na mesa do banquete. Não foi realizado ainda, entraram ainda, mas nem todos sentarão à mesa. Glória a Deus, é verdade. Nem todos. Até quando, meu amado irmão, você vai ficar assim, sem confessar esses pecados, abandoná-los, deixá-los, renunciá-los? Você precisa entender que pecado foi feito para deixar. Pecado não pode ser escondido. Pecado não pode ser alimentado como um animal de estimação. Porque se você engordar o seu pecado, como muitos engordou um leão, e ao crescer ele matou o próprio dono, assim é o pecado daqueles que estão alimentando. Pode ter certeza que depois de gordo e forte, eles irão te matar.
pecados é para ser abandonados. Escute, povo de Deus não pode ter conversa com pecado. Você lembra de Eva conversando com pecado no Éden? Nós não pode ter esse papo com pecado. Nós não pode ter esse namoro com pecado. O crente não pode. Pecado é a pior coisa que existe na face da terra. E se alguém disser assim, pastor, por que pregar tanto sobre pecado? Eu te faço uma pergunta. Me diga algo, me apresente algo pior do que o pecado na face da terra, e eu paro de pregar sobre pecado. Me apresente algo mais maligno, mais escuro, mais tenebroso, mais cruel, mais ordinário, mais sujo do que o pecado. Me apresente isso. O pecado é a pior coisa que existe na face. Todas as causas, de todas as atrocidades, de todas as misérias, de todas as mortes, de todos os homicídios, de tudo que você está vendo aí. Qual é a causa, pastor? Pecado. Um pastor que para de pregar sobre pecado, ele tem que escolher outro cargo. Ele não foi chamado para ser pastor, não. Não existe. Ele está dentro de nós, nos chamando todos os dias para satisfazer os desejos dele. Como pregar? Como não pregar sobre pecado? Quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Glória a Deus. Todos nós pecamos. O pecado, assim que você coloca a cara, o rosto de manhã na porta, ele já te chama para satisfazê-lo e pecar. Você entende? Jesus sabia disso. E quando a casa ficou cheia, Jesus disse: agora eu vou colocar diante de vocês a minha doutrina, e eu vou saber quem é quem, e eu vou saber realmente quem entrou decidido a me seguir, calculou lá fora antes quem era eu, como devia seguir, ou quem entrou por entrar. Eu vou saber agora. Aquele que ama mais pai, mãe. Quantos foi embora aqui no segundo isso? Quantos disse não, isso aí não, tá de brincadeira, eu tenho que amar mais esse homem aí que minha mãe? Vou embora. Não dá para seguir dessa forma, é muito duro para mim. Eu tenho que amar ele até mais do que a mim mesmo. É duro, irmãos, mas a doutrina é santa, é de Deus. Então nós não podemos flertar com pecados, nós não podemos brincar com pecados, não podemos brincar com pecado, porque a palavra do Senhor diz: aquele que confessa os pecados e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas ela também diz que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança o perdão, a graça e senta na ceia das bodas com o Cordeiro. Aleluia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Você precisa entender que o serviço de Cristo requer abnegação do pecado. Depois que a casa ficou cheia, foi uma maravilha. Depois que você veio para Cristo, foi muito bom. Ei, você que está aqui, foi muito bom, tá? Você ter aceitado o convite. Foi muito bom você ter chegado até aqui. Foi muito bom a decisão que você tomou de segui-lo. Não tinha decisão melhor. Eu quero concordar com você. Mas agora, você não pode ficar como você entrou mais. Você não pode ser mais aquela pessoa de quando você entrou. Será que você entende Cristo? Não é o pastor. Irmãos, eu acho que uma das mensagens que eu fui mais fiel ao texto está sendo essa. Você não pode, é o que a Bíblia, veja, uma coisa procedeu a outra. A casa ficou cheia, depois que a casa ficou cheia, qual foi a doutrina? Você não pode me amar a você mais do que a mim. Você precisa mudar agora. Você não pode ser a mesma pessoa quando você entrou para o cristianismo. Tem pessoas que ainda é a mesma pessoa quando entrou para o cristianismo. Tem pessoas que ainda continuam o mesmo jeito, o mesmo caráter, o mesmo coração, a mesma mente, as mesmas ações, as mesmas atitudes. Não muda nada, não mudou o falar, não mudou o coração, não mudou a piedade, não mudou a misericórdia. Continua uma pessoa grossa e ignorante. Meu Deus do céu, você entrou, mas não vai sentar à mesa. Glória a Deus. Entenda isso.
pelo amor de Deus, Jesus quem está falando aqui, a casa ficou cheia, e ele levantou e disse: aquele que ama pai, mãe, esposa, filho do que a mim, e até a mim mesmo, não pode ser o meu discípulo. Você entende isso? Olha que tremendo isso, irmãos. Olha que tremendo. Todo mundo entrou, e quando entrou ali, talvez todos entrou decidido a segui-lo. Discípulo segue o seu Senhor. Mas Jesus sabia que alguns entrou sem calcular, alguns entrou sem fazer as contas quem era ele, como ele é santo, como tinha que ser diferente após entrar. Entrou de qualquer jeito. Aí Jesus vai e disse: ei, vocês que entraram aqui, agora tudo muda. Vocês não podem ser mais as mesmas pessoas. Vocês não podem ter as mesmas atitudes que antes. Não pode ser as pessoas ímpias que antes. Não pode falar como antes. Não pode espalhar notícias falsas como... Irmão, você tem um pecado aí que está pegando o povo de Deus de surpresa, de superar notícias falsas. Ei, é uma coisa que o povo de Deus não está percebendo. Você sabia que até nós, às vezes, se pegamos nesse pecado? Só que está escrito lá em Êxodo que Deus diz que abomina aquele que espalha notícias falsas, fake news. O que é notícias falsas? Acrescentar uma conversa, diminuir ou não contar ela toda para alguém. Você está contando uma história para alguém, até de uma irmã mesmo. Você tira uma parte que você quer, que não quer que a pessoa saiba lá. Conta a sua metade. Como você não contou o contexto da história toda, a conversa chega de uma forma lá na irmã, da irmã passa para outra pessoa, daqui a pouco todo mundo sabe, e está um assunto totalmente distorcido. Notícias falsas, fofoca, disse-me disse. Meu Deus do céu, nós precisamos ser um povo santo. É disso que Jesus está falando. Lá no mundo você fofocava, espalhava notícias falsas. Hoje você precisa usar a sua boca para abençoar, usar as suas mãos para abençoar, e que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Glória a Deus. Mas aqui haja edificação para os que ouvem. Crente que fica em conversa, buscando conversa, ouvindo conversa que não era nem para ouvir. Meu Deus do céu, o crente é diferente, ele tem um caráter, ela tem um caráter, você deve ter um caráter de Cristo, e é isso que ele está dizendo aqui. Quem entrou devia analisar que agora não podia ser mais a mesma pessoa. Glória a Deus. Irmãos, não é normal, é pecado. Pecado deve ser tratado. Fofoca é pecado, espalhar notícias falsas é pecado. Se o crente, uma coisa que o crente deve fazer é ouvir a história e contar ela como ela foi. Isso faz parte de um caráter bíblico. Não é eu inventar, acrescentar, diminuir ou contar segundo o meu bel prazer aquilo que eu queria contar à pessoa. Pecado que Deus abomina. Crente não pode estar se metendo nisso. Crente não pode estar se metendo em fofoca, em disse-me-disse, em espalhar fake news. O povo de Deus é um povo santo. E lá no próprio texto de Êxodo, Deus diz assim: e eu vereis, não cegais a multidão. Quer dizer, lá no texto de Êxodo, Deus diz assim: não segueis a multidão. Como assim? Não ande segundo a opinião dos outros. Vocês têm a mim e têm que andar segundo a minha palavra. Então, irmãos, Jesus nos chamou para uma vida diferente. Oxalá que todos nós aqui sente a mesa. Oxalá que os meus filhos, minha esposa, eu não posso salvar eles se eles não ouvirem o testemunho, e a lei jamais verão a alva. Como diz a Bíblia, todos nós precisamos ouvir Jesus essa noite. Calcular que quando entramos, há muitos anos estamos fazendo coisa ainda. Quando convertemos, quando entramos, não mudamos nada.
fora esse pecado. Glória a Deus. Para seguir a mim. É Ele que está dizendo o que, pastor? Aquele que não amar mais filho, esposa, pai, mãe, e a si mesmo do que a mim. O que é que Jesus diz? Não pode ser o meu discípulo. Ô amado, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar dentro da casa de Deus e não ser um discípulo dele. E só senta à mesa discípulos. Quantos discípulos sentou à mesa para tomar ceia com Jesus? Alguém pode dizer aqui quantos? 12. Mas eles sentaram por quê? Porque eram discípulos. Você vai chegar esse dia, pelo amor de Deus, escuta Deus, vai chegar esse dia dessa festa aqui, ele está chegando, o dia da festa das bodas está mais próximo do que nunca, e a pergunta é, se ele fosse hoje, o seu nome seria chamado a sentar à mesa? Glória a Deus. Ou você ia ser pego de surpresa? Muda, amado. Muda. Não engorde de pecado para depois o pecado te matar. Muda. Porque eu vou te dizer uma coisa hoje aqui. Escute, olhe bem para cá, vamos prestar atenção. Ou você mata o seu pecado, ou ele lhe matará. Glória a Deus. Ou você acha o seu pecado, hoje ou amanhã, ele vai te achar. Tenho certeza disso. Agora eu vou te dizer algo. Por que, pastor? Porque eu preciso matar o meu pecado antes que ele me mate? E por que tanta certeza que se eu não achar o meu pecado hoje, pastor, ele vai me achar? Porque eu achei um cara aqui na Bíblia que não matou o pecado e nem achou o pecado. O pecado achou ele e matou ele. E condenou a alma dele ao inferno. Eu achei um cara na Bíblia que Jesus especificou aqui, que não calculou antes de entrar. Eu achei um cara na Bíblia, um personagem aqui, que não fez os cálculos antes de entrar, entrou, continuou com o chapéu para trás, continuou vivendo a mesma vida, continuou barganhando, pecando, fofocando, vivendo como se fosse que não tinha conhecido a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Encontrei um personagem aqui, que depois de entrar, ele entrou, e deixa eu dizer uma coisa a você, esse personagem, por incrível que pareça, não ficou de fora, ele entrou para dentro da casa, e continuou lá, anos passou e ele lá como crente, fingindo de crente, pagando de crente, e Deus de olho nele, até que chegou o dia, que o pecado dele encontrou ele, e o matou. Vamos ver agora quem é esse personagem. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 1, leia comigo. Melhor, versículo 8, esse é o meu primeiro. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de
endividados. Está escrito aí assim? Tá? Glória a Deus. Maus e bons. O problema é que os maus que entrou continuou mal lá dentro. Não mudou. Não deixou que Deus mudasse o seu coração. Olha o perigo disso agora. Eu disse a vocês que tinha achado um personagem que entrou. Não foi que ficou do lado de fora, não. Entrou, estava na casa de Deus, na igreja, anos após anos, até que o pecado dele o encontrou, o matou e o condenou. Vamos ver o homem. Leia comigo. Versículo 10. Saindo aqueles servos pela estrada. Não, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Rapaz, quem não tremer diante desse aqui não vai tremer mais diante de nada. Você escutou? O rei entrou lá. O que é que isso aqui nos ensina, pastor? Meu filho, no dia das bodas, Deus vai se apresentar diante de todos. Que trevas vai ficar encoberta diante da luz dele? Que pecados não aparecerão? Você entendeu agora por que eu estou dizendo que você precisa deitar esse pecado fora hoje? Abandonar ele hoje, antes que esse dia chegue. Não faça como esse homem. Esse homem entrou na festa, mas ele devia imaginar. Ele não podia continuar como estava. Ele podia ao pouco calcular que um dia, ao começar da festa, uma hora ou outra, o rei havia de se manifestar. Glória a Deus. E o problema daquele homem é o problema de muitos de nós. Tem problema não, amanhã eu mudo, depois eu mudo, a minha vida está boa. Quantas pessoas, 20 anos, 30 anos, 50 anos de igreja, mas não tem 20 anos, 30 anos, 50 anos de Cristo. Esse homem podia ter até um tempo dentro da igreja. Ele entrou, ele fez até um pouco de parte ali da festa, participou de cultos, mas ele foi tolo, doido. Como ele podia entrar? Maltrapilho. A ideia aqui é o seguinte, para você entender melhor. Você é convidado para um casamento muito chique mesmo, de alguém que é conhecido ser honrado e que lhe honra. E esse alguém te chama e você tem roupas decentes para colocar na ocasião do casamento, que é muito chique. E você, ao invés de colocar a roupa que você tem, que é adequada com o evento, você chega até a porta desse evento com um bocado de roupa rasgada e maltrapilho. E você adentra aquele casamento e entra e senta lá na frente. Sabe o que é que você foi fazer lá? Envergonhar o homem que te honrou. Assim é a festa das bodas. Você não pode entrar, você não pode continuar de qualquer jeito. Ele entrou aqui maltrapilho, achando que não ia ser notado. Da mesma forma que o homem ao entrar no casamento seria notado, esse homem aqui jamais passaria desapercebido pelos olhos de Jeová. Glória a Deus. E foi o que aconteceu quando Deus entrou na festa. E a Bíblia deixa bem claro. O que é que o rei faz? Entrando, porém, o rei, esse dia vai chegar, você que está aqui, que talvez vai dormir hoje e não vai confessar esses pecados. Você que está aqui hoje, que talvez vai sair daqui hoje sem confessar esses pecados e tomar uma decisão na vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse dia aqui vai chegar. Entrando, porém, o rei para ver, e ele vai entrar para lhe ver. O rei vai entrar para lhe ver. Você vai estar lá. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa. Está vendo que não é qualquer um que senta à mesa, meu irmão? O rei vai entrar só para uma coisa. Para quê, pastor? Para ver quem está na onde? Na mesa.
O rei estava preocupado com quem estava na festa? Estava, irmãos? Não. O rei estava preocupado quem estava na mesa, porque na festa entra, mas na mesa só senta os escolhidos. Glória a Deus. Na mesa só senta aqueles que renunciou, abnegou, negou a própria vontade. Então o rei entrou, porém, para ver o que estava sentado na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O que aconteceu com o homem? Vamos ver agora o pecado do homem, achando ele, o matando e o lançando no inferno. Pecado só pode ser escondido até a sua morte. De nós, de Deus ninguém esconde. Naquele grande dia, hoje ou amanhã, mate o seu pecado antes que ele te ache e mate você. Tenha certeza de uma coisa: se você não matar o seu pecado hoje, e a Deus hoje, chorar diante de Deus hoje, Deus, foi comigo que o Senhor falou lá, eu peço perdão, eu confesso os meus pecados, eu quero sentar à mesa, Senhor, eu não quero ser mais rebelde, eu não quero ser mais ímpio, eu não quero continuar sendo essa pessoa. Você precisa tomar uma atitude hoje, achar seu pecado hoje, confessar seu pecado hoje, deixar seu pecado hoje, antes que ele te ache e mate você. Porque ainda que você não seja achado pelos seus pecados hoje, um dia ele vai te achar. Mas como é que você prova isso, pastor? Olhe para o texto comigo e veja se o pecado não achou ele aqui, por mais escondidinho que ele achou que estava. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele o quê? Emudeceu? Peraí, tem uma doutrina aqui para nos ensinar. O homem fez o quê? Ficou mudo? Quem perguntou ao homem? Deus. Ei, vem cá, Deus, como você entrou aqui? Sabe qual é a pergunta de Deus, na verdade? Vem cá. Como você teve coragem? Escute, vou explicar a pergunta de Deus agora. Quando ele diz assim: amigo, como entraste aqui? Ele está dizendo assim, ó: como você teve coragem de saber que um dia eu ia me apresentar na minha Santíssima Trindade e presença, e você não se preparou? Como você teve coragem de saber quem eu era, santo, 3 vezes santo, que não apoio o pecado, e você continuou da mesma forma que entrou? Como? Essa é a ideia aqui de amigo. Como entraste aqui? Como? Você não sabia que eu era Deus? Você não sabia que o banquete só podia começar quando o rei levantasse sobre ele? E você continuou aqui assim, maltrapilho, sujo, com tantas vestes nupciais ali, com tanta purificação, com sangue do cordeiro ao seu lado. Você nunca correu para ser limpo nele, mas escolheu, mesmo sabendo que eu ia levantar, continuar da mesma forma que chegou. O que é que acontece com ele? O pecado dele achou ele, matou ele e condenou ele. Dê continuidade comigo. Ele emudeceu. Primeiro, não teve nenhum argumento, nem para defender a ele mesmo. E é isso que vai ser diante do juízo final. Agora, por que, irmãos? O que significa emudeceu? Porque quando Deus fala, Deus só fala a verdade. Então o homem não podia mentir nesse momento contra a verdade. Ele não tinha como se defender, porque ele sabia que tudo que Deus falou acerca dele era verdade. Então a Bíblia diz que ele emudeceu, calou, não falou nada, não teve argumento nem para defender a si mesmo e nem para se justificar diante de Deus. Ei, eu não posso pular isso aqui. Nenhum de nós vamos ter argumento suficiente para se justificar diante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém.
ninguém vai ter um argumento que venha mudar o curso do rumo dele. Nessa hora aqui, não tem argumento nem justificativa. Agora eu acabo a mensagem aqui. Quer dizer, vou ler aqui para acabar o Apocalipse. Vamos ver o destino do homem. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Pare aí um pouquinho. Viu o que aconteceu com o homem? Viu que mensagem oportuna que o pastor está pregando hoje para você? Toma uma decisão, pelo amor de Deus. Muda. Deixa esse pecado. Seja ele qual for. Mude. Seja uma nova pessoa. Piedosa, mansa, amorosa, santa. Seja. Você precisa ser a partir do momento que você entrou. Mas por que eu tenho que ser, pastor? Ou você é, deixa o seu pecado, encontra ele hoje, luta contra ele até o sangue, mata ele, vence no nome de Jesus. Glória a Deus. Ou ele vai te encontrar um dia ou outro, vai te matar e condenar você diante de Deus, como fez aqui com esse homem. O pecado dele achou ele aqui, condenou ele diante de Deus e lançou ele nas trevas, e lá houve choro e ranger de dentes. Mas tem um episódio aqui que eu não posso pular antes de explicar a vocês. Você prestou atenção que a mão e os pés foram o quê? Você sabe que isso aqui não é à toa, né? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui já? Que aqueles que foram lançados no inferno nunca mais sairão de lá. Por isso que as mãos aqui estão amarradas e os pés amarrados. Aqui é simbólico, mostrando que o inferno é eterno para esse tipo de pessoa. Por que cai amarrado? Essa é a ideia. No inferno não precisa estar amarrado, ele não sai de lá. A ideia de amarrado é para mostrar a sua eternidade, mostrar que ele caiu de modo que ele não conseguirá jamais sair daquele estado de condenação. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas claro que fica uma pergunta aqui: pastor, o que é veste nupcial que o homem não tinha? Vou mostrar agora, nesse acontecimento aqui em Apocalipse. Essa mesma passagem está escrita em Apocalipse, e eu vou mostrar o que é veste nupcial agora e eu acabo a mensagem. Espero que ela tenha ficado mais curta, porque a outra ficou muito longa, por isso que eu pedi para o irmão gravar de novo. Glória a Deus. Essa pregação muito longa não é boa. Vamos lá? Vamos para a festa das bodas. Ela, para Deus, é como que já aconteceu. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Todos encontraram? Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Você sabe quem é a esposa aqui? A igreja. A esposa aqui é a igreja. Apocalipse está dizendo que chegou e a esposa já está pronta para ceiar com o noivo. Vamos lá, vou dizer de novo agora, já na perspectiva, você sabe que é a esposa. Alegremos-nos e exultemo-nos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, ao contrário daquele homem lá, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É isso aqui. São as vestes nupciais. Linho finíssimo, resplandecente e puro. Vestes puras são os atos de justiça do santo. Era essa veste aqui que o homem não tinha. Essa é a veste nupcial. Essa passagem aqui é a mesma passagem de Mateus capítulo 22. Deixa para você entender.
Aqui já está acontecendo aquele evento lá. E nesse evento aqui, todos têm linho finíssimo, resplandecente e puro. Ou seja, todos são santos. Glória a Deus. Santos. Aleluia. Ao contrário do homem lá que estava sem veste nupcial. O que é veste nupcial? Linho finíssimo, roupa pura, santa. Aqueles que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Se arrependeu. Puro aqui representa santidade. Resplandecente, santidade também. Alguém que é limpo, puro e que se preparou na presença de Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, atos de retidão, boas obras. Essas são as vestes nupciais que faltou naquele homem e que não pode faltar em mim e em você. Só lhe dou glória, louvado seja Deus por essa palavra. Fique de pé.